dia, sejam bem-vindos a essa casa, o Teatro Dona Amélia, né? Que é uma casa que a gente homenageia uma grande mestra da cultura popular, o nosso samba de véio, uma tradição centenária, a qual eu me orgulho de ter estudado, pensado. Inclusive tem um espetáculo que se chama Eu Vim da Ilha, porque eu falo do samba de véio. Então essa casa a gente homenageou a Dona Amélia, porque é uma pessoa muito importante, ela mantém a tradição, ela transmite por geração esse samba que chegou com o pai dela, o seu Manuel. Oh, coisa boa. Obrigado pelo convite, Jailson. Obrigada, Sejam bem-vindos, aproveite esse espaço, para mim é um espaço muito importante, porque é aqui onde a gente desenvolve a expressão da dança, a expressão do teatro, da música, cinema, então é uma casa que acolhe toda a produção cultural de Petrolina, né? E ela está nesse formato há 12 anos, foi inaugurado em 2013, com esse formato, com esse nome, então é uma casa muito importante para mim. E é lindo o teatro. Você dá licença para a gente pisar no seu solo sagrado? Seja bem-vindo e aproveite esse espaço que, para mim, é, como você falou, sagrado, né? Sagrado porque eu piso nele há mais de 40 anos. Eu espero que a gente faça as pessoas sentirem o que a gente já está sentindo pisando aqui. Jailson, seu trabalho, né? Essa casa, assim, é muito sua casa mesmo. Eu que te vejo aqui na cidade, né? Eu sempre fui muito simpática. Eu te vejo e falo, ai, Jailson, tá ali, parece ali a cultura, né? Tá ali a casa, o teatro. Mas não começa nunca na vida da gente o que é a nossa grande paixão como um trabalho, como uma formação. Você é diretor artístico hoje do Sesc Petrolina, mas como é que a dança começou? Ela não começou na escola, assim, no sentido de que, vou fazer aquilo ali, tá lá fora de mim. Ela estava dentro de você já muito antes dessa formação toda? Como muito foi esse antes de virar despertar? trabalho? Olha, começou mesmo no chão da escola, mas o desejo antes, né? Porque a gente sente um chamado para dançar. Então eu comecei na escola, Altacílio Nunes de Souza, dançando a dança afro naquele tempo, né? As escolas tinham esse momento de participar dos festejos juninos. Então a escola Altacílio Nunes naquela época criou, né, um grupo para dançar a dança afro, se chamava Batuquejé. Então minha história começa em 84 naquela escola. E desde então eu Foi um fiz encontro. Exatamente. Então a dança, essa dança, principalmente a dança afro-brasileira, né, que hoje eu entendo como uma dança afroconfluente, uma dança afro-indígena, ela faz parte da minha corporeidade, do modo de eu me expressar. É muito bom, né, fazer esse olhar retrovisor para trás, né, perceber essa trajetória. Como eu falei, eu começo no chão da Escola Altacílio Nunes, depois começo a dirigir o grupo de forma independente até chegar aqui no Sesc, né? Então eu estou no Sesc há 32 anos, né? Então, há 30 a gente tem uma companhia de dança do Sesc aqui que já dançou diversas coreografias, então são diversas gerações, né? A gente recentemente celebrou esses 30 anos da Companhia de Dança do Sesc e foi mais de 150 pessoas que passaram durante esses anos. Então, quantas pessoas foram tocadas, né? Mesmo que elas não continuem, com certeza elas serão pessoas mais sensíveis, né? Então, por isso que a gente pensa, né? O quanto a dança, a arte, ela é importante em todos os contextos, né? E o educacional é isso, porque eu comecei na escola e estou aqui hoje. Então, eu comecei com um grupo e aí o Sesc me viu e disse, olha, quer trabalhar aqui? Então, assim, na década de 90, sem nenhuma experiência nenhuma pedagógica, eu vim porque a dança me trouxe. E nesse percurso, eu fui aprendendo, eu fui estudando, né? Então, hoje, eu estou sendo doutorando em dança, ou seja, naquilo que eu comecei no chão da escola, eu vou ser doutor daqui a um ano. Eu queria fazer uma pergunta, Jailson, uma curiosidade minha. Eu não nasci com talento algum para dança. Eu sou casado com... Hoje ela é psicóloga, mas foi bailarina a vida toda, né, com Gabriela. E eu sempre perguntava isso para ela, para quem tem talento para dança, e muito me inspira, como é o desafio de você expressar pelo movimento tudo isso que está guardado, que você quer deixar de reflexão, de recado, pelo sentir do movimento que está no teu espírito. O corpo, ele sempre busca uma forma de se expressar, né? Então, o movimento é a fala do corpo, é como ele consegue dizer algo, dizer o que está sentindo, dizer o que está incomodando, dizendo o que ele acredita. Então, a gente, através da dança, vai pensando essas relações corpo, movimento, espaço, fazendo essa inter-relação e, a partir disso, produzindo
sentidos, né? Primeiro faz sentido pra gente e depois a gente pensa nesse sentido para o outro. É verdade. Mas, Jair, foi muito legal você colocar isso, porque assim, aí eu já volto para a questão da formação, assim, de como é importante a gente estar conversando sobre isso, para que todo mundo entenda, assim, a dança fica no lugar da festa, a dança fica no lugar... A dança está em nós, né? Assim, aí você diz, a gente dá sentido ao mundo com a dança, né? Sim, porque eu trabalho, eu busco hoje cada vez mais entender que a dança é para todos, né? Então, assim, você fala, não tem um talento, mas todas as pessoas têm uma predisposição natural para dar aula, né? Eu, atualmente, por exemplo, eu estou fazendo parte de um projeto que se chama Segundança. Toda segunda-feira a gente abre as portas de uma casa e as pessoas chegam para se movimentar. Então, elas podem ter experiência ou não. Então, elas começam a entender o seu corpo a partir do seu próprio movimento. Então, é uma capacidade que o corpo tem. E isso a gente vai entendendo à medida que vai isso, né? Vai experimentando, vai estudando, vai formando, né? Então, para mim, hoje é muito tranquilo trabalhar com dança, né? Não só na direção de um espetáculo, mas possibilitar que você, com o seu corpo, com a sua experiência, possa se mover e se expressar. Isso é possível, né? Então, a gente vem experimentando isso na prática, né? Por exemplo, tem pessoas com mais de 60, pessoas com 10 anos, pessoas com 20, que estão na mesma sala construindo uma corporeidade coletiva que vai entendendo essas múltiplas possibilidades do corpo. Perfeito. Eu fiz a pergunta exatamente nesse sentido, né? Me utilizando como figura, como persona, para trazer o que eu queria nesse argumento, que eu costumo dizer o seguinte, Jailson. Tanto a parte cognitiva quanto o motor, elas estão interrelacionadas. Eu tenho duas menininhas, Maria Júlia e Maria Zélia. Eu sempre gosto de trazer o lado pessoal. Juju tem 7 e Zelinha tem 4. Quando elas eram pequenininhas, elas tinham elasticidade, que se fosse para colocar a perninha aqui, elas conseguiam. E com o tempo, parece que a gente vai se enrijecendo. Já percebeu isso, Cristina? Se você me colocar para sentar nesse palco, eu vou ter dificuldade de cruzar as pernas. E eu vejo isso também muito na parte cognitiva, na criatividade, na inventividade. Parece que a gente vai sendo limado ao longo da vida. Não tente, não persevere, você não vai conseguir. Ao mesmo tempo que a gente vai ficando rígido na parte motora, parecendo que a gente vai ficando obstacularizado na parte da criatividade. Por isso eu queria fazer uma pergunta para tu, Jailson. Pelos teus espetáculos, pela expressividade, pela expressão corporal, também que recado você gosta de traçar, de dizer, como fazedor de cultura, como artista, para a sociedade? Não naturalmente, aqui a gente tem mais de 200 cadeiras no teatro aqui do Sesc, uma pessoa que vem, assista e se emociona, não quer dizer que vão sair 200 artistas, mas vão sair pessoas que foram tocadas pela cultura e pela arte. Isso, porque, como você falou em cognição, o movimento, ele está articulado com a nossa própria capacidade de conhecer, de criar, de perceber o mundo. Então, pelo corpo, a gente conhece o mundo, percebe e interfere também nesse mundo a partir da nossa perspectiva corporal. Então, a partir dessa percepção que a gente tem, a gente pode ir compondo espetáculo. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho aqui que se chama Rio de Contas, né, em que eu busco trazer a minha experiência no Rio, a experiência ribeirinha, a experiência com o ambiente e trazer isso para o corpo, né? Como é que esse corpo ele é água, como é que esse corpo é rio, como esse corpo é bicho, como esse corpo é pedra e de que maneira você vai pensando essas imagens a partir de uma corporeidade que vai sendo construída. Então, quando as pessoas olham para o palco aqui com 16 pessoas em cena, você vê o rio, né? Você vê o rio transbordando, você vê as pessoas se desviando nas pedras. Então, a gente consegue projetar isso a partir desse entendimento do que você quer projetar enquanto conhecimento. Naquela lógica de todos os elementos, e quando a gente passa no rio, nem o rio nunca mais vai ser igual, nem a gente mesmo, que a gente é transformado. João, eu vou ter que entrar nessa conversa, porque quando o João começou a colocar, eu disse, não, peraí, ele roubou de mim essa pergunta. Porque eu estava justamente pensando nisso, né? Que assim, a gente está no início do século XXI, né? São duas, a gente está indo para a terceira década ainda, né? No século XXI, e a gente saiu, acho que, do século mais mecanicista de todos os tempos, que foi o século XX. E a gente aprendeu durante o século XX a separar, a dividir. Parece que essa conversa aqui está ajudando a gente a mostrar para as pessoas, dizer, gente, a gente nunca foi separado da cultura.
É verdade. A gente sempre foi misturado, a gente tem que reaprender isso. Então, quando o João diz assim, mas assim, eu não posso dançar, mas quando eu vejo você dançando no palco, eu meio que me realizo nisso, que é a função da arte, assim, porque a arte tem essa missão de transformar a gente, né, assim, e transformar no sentido de fazer sempre a vida melhor, né, assim, pensar o que é que a gente pode, de que maneira meu corpo, e a dança tem isso, né, Jailson, assim, ela tem também essa função. Às vezes a pessoa diz, mas eu não consigo dançar, né, mas a dança está em tudo porque o movimento está em tudo, é como se fosse um sonho muito grande, assim, é importante viver isso, assim, né, como é que você acha que pode se dar essa aproximação, né, dessa consciência das pessoas, do público, com os espetáculos de dança? Eu olho para você agora, você está dançando, né? Você está em movimento, você está articulando, você está... Perceber que o nosso corpo, ele precisa entender que ele tem funções mecânicas muito específicas e que o tempo todo você vai usar. Então, você entender que o corpo estica, que o corpo dobra, que o corpo torce. Então, se você olha para essas 3 funções mecânicas que o movimento tem, que você faz isso, né? Se você para olhar, ter consciência, você percebe que você pode compor uma partitura dançante. Você pode compor uma cena, porque o tempo todo o corpo é inseparável do movimento, né? E esse corpo, como você falou, na relação com o rio, esse corpo é um outro a cada dia. Eu mergulho no rio, tanto o rio é o outro, como eu também sou o outro, porque eu estou o tempo todo aprendendo com essas experiências que a vida vão me dando. Você é pedra e é rio. Exatamente, né? Você nasce e deságua, né? Exatamente. Então, é importante e eu gosto de lembrar assim, poxa, eu precisei ficar para o que está acontecendo hoje, porque eu me sinto parte desse contexto, desse território, desse desenvolvimento cultural, principalmente quando eu olho o desenvolvimento da dança, né? A dança é a linguagem mais forte em Petrolina. Tem diversos grupos de dança, diversos artistas, diversos espetáculos, e eu sei que isso tem a ver também com o meu trabalho. Tudo parte da dança, né? Exatamente. Isso é que é muito legal de uma conversa feita essa, que nos inspira e a gente aprende também conversando. Por isso que eu disse que você é doutor da vida e também doutor acadêmico. Você sai daqui sem precisar sair. Você chega aos locais e os locais chegam a você. O grande escritor russo, Tolstói, ele dizia, se queres ser universal, começa por pintar a sua aldeia. Ou seja, pinte bem a sua aldeia e você terminará por pintar todo mundo. Você está pintando o mundo todo, se tornando universal e atemporal por intermédio da sua cultura e da sua arte, que é a dança. Então, os espetáculos que eu tenho desenvolvido, por exemplo, eu vim da ilha, né, como eu falei, é um espetáculo inspirado no samba de véio da Ilha do Maçangano, porque eu fui para a ilha e voltei carregado de sensações, de desejo, de alguma maneira, transformar os meus sentidos em sentidos para mais pessoas. Então, como é que eu trago, né, no corpo uma experiências que não tem como eu dar nome, eu não tenho como reproduzir o samba de véio, mas eu como expressar o meu sentimento nessa relação. Quando eu olho Você reinterpreta. Exatamente. Então, eu dou outros significados e transformo. Pensar a ilha como um lugar mais expandido. Então, eu posso olhar para a minha própria ilha, Jailson, enquanto uma ilha que está rodeado de pessoas, está rodeado... posso olhar para a cidade como uma ilha rodeada de estradas e pensar nesses múltiplos significados que só o simples fato de ter ido na ilha, dessa travessia, transformar o meu modo de enxergar e de perceber o mundo. Muito obrigada, Jailson. Obrigado, Cristina. Obrigado. Foi um prazer recebê-los. Que o movimento da dança sempre nos inspire.